Network. Fala comigo, creator, fala comigo, fã dos esportes americanos aqui no Brasil. Eu sou o Lucas Cop, tô chegando para mais um Playmakers após um pequeno hiato aí, para mais um episódio do lugar onde a gente conhece as pessoas por trás dos perfis dos esportes americanos aqui no Brasil. Já vou te pedir para curtir esse episódio, para seguir o Playmakers aí no agregador que você está escutando, porque hoje eu vou conversar com um cara que tem muito para falar sobre conteúdo de esportes americanos aqui no Brasil. Esse cara pode dizer que estava aqui quando isso aqui era tudo mato. É um prazer falar contigo. Seja bem-vindo ao Playmakers, Ricardo Pilat. Valeu, Lucas. Obrigado aí pelo convite, por poder falar um pouco aqui sobre The Playoffs, sobre esportes americanos. Realmente era tudo mato, era muito diferente do que é hoje, mas fico feliz de ver também o quanto cresceu, né, o interesse das pessoas por esportes americanos nesses 10 anos. E então é legal também a gente ver o resultado do nosso trabalho e de vários outros criadores de conteúdo que tornaram isso possível também, né? Ajudaram a esse crescimento. Show de bola. Ricardo, não mencionei porque você que está escutando já sabe, já leu aí no título, sócio fundador do The Playoffs. A gente pode dizer que hoje o maior portal que fala das 4 ligas americanas aqui no Brasil, e muito porque o The Playoffs está na estrada faz muito tempo, né? Inclusive acabou aí umas semanas atrás, né, Ricardo, de completar 10 anos. Então já fica aqui meus parabéns, cara, porque é difícil tu manter um projeto um ano. 10 anos então, velho. Parabéns, e o nosso papo hoje aqui vai passar muito por essa trajetória do The Playoffs até aqui. Não, essa é a principal conquista mesmo, né, desses 10 anos, é saber que a gente passou por várias barreiras aí para chegar até aqui e vimos várias outras páginas e pessoas que faziam trabalho lá na época do que era mato, que não resistiram porque é difícil manter por muito tempo, é desgastante para quem trabalha em outras coisas e tem que trabalhar e toca o projeto em paralelo, é difícil conciliar as duas coisas e no fim, se você não tem uma galera que te ajude, é difícil você fazer tudo sozinho. Então, no caso do The Playoffs, por exemplo, a gente tem uma galera desde o começo que ajuda e que faz com que a gente esteja aí não só vivos até hoje, mas bem vivos, né? E com muitas perspectivas. Boa, boa, boa. A gente vai falar bastante sobre essa galera que te ajuda aí. Mas primeiro só deixa eu deixar o meu depoimento aqui de que eu comecei a produzir conteúdo sobre esportes americanos, dá pra dizer que faz pouco tempo, né? Assim que a gente assumiu a F Network aqui faz 2 anos, mas antes, muito antes, eu já era fã de esportes americanos, principalmente NFL e NBA, e pô, eu conheci o The Playoffs já desde sempre, porque eu até imagino que é uma curiosidade bastante gente saber, cara, quantas páginas de vocês estão em primeira página do Google, sabe? Porque tem muita coisa que a gente procura que o The Playoffs aparece por primeiro. Então, se você gosta de esportes americanos aqui no Brasil, meio que não tem como não ter visto vocês, né? Não sei exatamente o número de páginas, mas a gente, desde o começo, trabalhou para isso também, de estar nas primeiras páginas e começar a competir, assim, não só com outras páginas independentes, mas pensando nos grandes portais, porque era assim, hoje mudou um pouco, mas ainda não tanto, que essas grandes páginas falam mais das coisas principais que acontecem, né? De coisas que são de interesse maior, não só do nicho. Então, nisso a gente começou a ganhar um pouco, porque a gente fazia as matérias rapidamente, para que elas rapidamente fossem para o Google, né? E estivesse ali na competição com as grandes páginas e com as páginas menores. Então, a gente, desde o começo, trabalhou muito para isso e continuamos com essa forma de trabalhar, né, de fazer com que as matérias sejam publicadas rapidamente, também pensando nisso, mas claro, né, também pensando na informação e fazer com que a informação chegue mais rápido a mais pessoas. E felizmente deu certo desde o começo para que a gente tivesse também um bom resultado no Google, para que realmente muita gente comenta isso, né? Ah, eu conheço The Playoffs porque eu busco não sei sobre o que e cai o The Playoffs. Até algumas pessoas já falaram para a gente, pessoas até da ESPN, que fazem transmissões, comentaristas, narradores, que falam que às vezes vão fazer uma pesquisa sobre um jogo e para fazer a transmissão e usam muito do nosso material porque acharam no Google também. Então é legal, a gente sabe que tem muita gente que entra direto no site, mas hoje em dia, cada vez mais,
As pessoas buscam direto no Google o que elas querem saber, às vezes nem entram no site, né? O próprio Google já dá uma informação Verdade. resumida. Então, até nisso, a gente às vezes tem algumas coisas legais quando busca, às vezes, os maiores campeões de determinada liga, às vezes aparece o nosso listado pelo Google diretamente. Uhum. Então, pô, o Google ajuda muito a gente aí, só falta dar dinheiro. Isso eles não mandaram até hoje aí por isso, mas tá, É, ajuda bastante no retorno, né? que já teve alguma experiência trabalhando com SEO, sabe o quanto é valioso aparecer lá em cima, né? No snippet lá que a gente chama, né? Que tu procura Sim. alguma coisa e tu aparece como a fonte da resposta ali sem, mesmo antes do cara clicar. Mas, Ricardo, vamos lá, cara. Eu quero voltar antes de The Playoffs para falar um pouquinho de ti mesmo, né, cara? Obviamente o cara que começa um projeto desse, ele tem que gostar dos esportes americanos, né? Então eu quero entender de ti, da onde que vem a tua paixão pelos esportes e se, como 90% dos brasileiros começou no futebol, nosso futebol, ou se já veio direto para os esportes americanos. Como que o Ricardo se apaixonou pelos esportes, jovenzinho lá, muito antes de The Playoffs? Pois é, muito tempo atrás, quando eu era jovem, a primeira paixão foi o futebol, né? Não tem jeito. Então, desde criança mesmo, sempre consumi muito futebol, assisti, jogava, né? Jogava videogame de futebol. Sou torcedor do Santos, né? No futebol, então tive esse azar na minha vida, né? Mas fazer o quê? E aí, mas desde criança sempre muito fanático pelo Santos e por futebol em geral, assim. Mas aos poucos você vai gostando de tudo que é esporte. E no caso, eu até falei de videogame, acho que o videogame que me aproximou um pouco com os outros esportes, assim, principalmente para entender esses esportes. Mas primeiro, assim, o que chegou primeiro para mim, assim, tanto em videogame quanto em TV, foi o basquete. Porque na época a Band transmitia jogos de basquete quando eu tinha ali uns 10 anos, e ali eu comecei jogos da NBA, né? Então ali eu comecei a assistir, porque eu não tinha TV a cabo naquela época, não era todo mundo que tinha, né? Muito pelo contrário. Então assistia ali, comecei a acompanhar basquete, aí jogava videogame de basquete também. Ali eu cometi mais um erro na minha vida, que foi torcer para o New York Knicks. Eu peguei a final dos Knicks de 99 contra os Spurs, e ali eu resolvi torcer para os Knicks em 99. E aí os Knicks nunca mais nem chegaram perto da final, e os Spurs ganharam 5 títulos, né? Depois daquilo. Então eu escolhi errado, né? Mais uma vez. Mas enfim, mas aí a paixão pela NBA ficou, e assim aos poucos o interesse relacionado aos demais esportes também, que vão se conectando às ligas. Você conhecendo um pouco uma liga, acaba vindo o assunto de outras ligas por conta da mesma cidade. No caso dos Knicks, acabei conhecendo, por exemplo, o New York Yankees, que é meu time no beisebol. Então, sabendo que são duas franquias importantes ali de Nova York, falei, deixa eu ver esse tal de beisebol aqui também. Joguei videogame de beisebol depois. E teve um ano especificamente, que foi o ano que eu ganhei o PlayStation 1, que foi ali alguns anos depois disso. E aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar todos os jogos daquele ano, versão 2001. E Uhum. era barato na época, né? Aqui em São Paulo, pelo Sim, menos, a gente ia lá na 25 de março, 3 por 10 ali, comprava vários jogos. sim. E então tinha lá, aí já peguei todos de uma vez, MLB 2001, NFL 2001, NHL 2001 e até de outros esportes, NASCAR, golfe. Então ali eu acabei conhecendo muita coisa, só que o que ficou mais são esses esportes que a gente cobre hoje. E ali com o videogame aprendendo como funciona o jogo também, né? Isso que eu acho que é legal, porque eu lembro, acho que a primeira vez que eu joguei o jogo de beisebol, eu não estava entendendo o placar do jogo, porque que eu estava perdendo de 4-0 já, sem Aham. nada que fizesse sentido ali para mim. Então, aos poucos, assistindo depois jogos e também jogando, fui entendendo os esportes, escolhendo meus times para torcer, e aí sim conseguindo acompanhar de uma forma que eu entendesse cada um desses esportes. E foi bem ali naquela pré-adolescência e tal. E essa paixão foi crescendo depois na sequência da minha vida. Desculpa a indiscrição, mas que idade tu tem, cara? De que ano tu é? Eu sou de 88, estou prestes a fazer 36, mas 35 ainda. Boa, boa, boa. A gente não tá tão longe, eu sou de 91, então a gente Então, olha isso, consegue, contemporâneos. consegue falar das mesmas coisas aí, das mesmas épocas. É, e hoje, cara, só antes que eu me esqueça, dá pra falar que tu tem uma preferência por alguma das quatro ligas ou por trabalhar com tudo, tu gosta de tudo igual? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito, eu nunca consigo responder direito, viu? Porque
Até por as ligas serem separadas por épocas do ano, eu consigo concentrar minha atenção em diferentes épocas e curtir um pouco de cada uma, assim. Então, talvez assim, o basquete, por ter sido o primeiro esporte que eu assisti, seja o que eu mais gosto, mas ao mesmo tempo eu tenho um carinho muito grande pelo beisebol, por exemplo, até porque as pessoas costumam criticar o beisebol, falar que é chato, não sei o quê, então eu sempre compro briga. Se tiver alguém, por exemplo, que gosta de basquete e não gosta de beisebol, falando mal de beisebol, eu vou dizer que o beisebol é melhor que o basquete e vou brigar com essa pessoa, sabe? Aham. Indo pela causa, né? E NFL, a Liga NFL, acho que é a mais incrível de todas, assim, considerando as que a gente cobre. Então, acho que quando começa a NFL, eu não quero saber mais de nada. Assim, as outras parece até que perdem a graça. É um negócio muito intenso, aqueles meses do NFL, cada jogo importa muito. Então, tem essa diferença. A das quatro que eu menos consigo acompanhar no geral é a NHL. A gente tem que acompanhar Uhum. por causa do site também, claro. Mas a gente tem a nossa equipe que cobre a NHL, então por isso eu consigo ficar tranquilo. Então, ficaria mais entre essas três. Você vê que no fim eu fiquei no muro, né? Não falei não confirmei nenhuma das três. Faltou a gente citar teus times na NFL, que eu sei que é o Saints, né? E na NHL tá em time também? Escolheu algum? NHL é Detroit Red Wings. Boa. É, Então é, escolhi. o, no começo, os meus dois primeiros times foram os dois de Nova York, lá, né? Que eu falei Knicks e Yankees. Até por isso falei basquete e beisebol primeiro, né? Entre os esportes. Aí a NFL eu sei acompanhar na mesma época, mas eu demorei um pouco para escolher o time, porque eu acho que eu queria escolher o mesmo time, algum time de Nova York, para manter a lógica, e nenhum dos dois me convencia muito. Aí a Amém. gente Dessa tu escapou. essa eu escapei, pelo menos. E aí eu peguei aquela época, alguns anos depois, até que demorou, né? Foi a época do Katrina lá em Nova Orleans, tal, que aquilo me fez olhar com mais atenção para os Saints. Gostava do uniforme, das cores e tudo mais. Então acabei ficando com o Saints. E da NHL é porque eu jogava muito videogame com Detroit Red Wings no videogame. Porque eu também gosto do New York Rangers. Então fico ali na dúvida, mas eu fiquei na dúvida na época, mas fui pela época de videogame que o Red Wings era um dos melhores times lá e tal. Então são os meus 4 times. E nas ligas, vou deixar no muro por enquanto. Os 4 times que, assim, não, como a gente já brincou aqui, né? Não, em termos de título, tu não escolheu muito bem, mas eu sei bem como é isso, porque também Maple Leafs, Blue Jays, Raptors e Indianapolis Colts, juntando os 4 aí nos últimos 10 anos, tive pouquíssimas alegrias. Não, no meu caso, nos últimos 10 anos, eu não tive nenhuma alegria, né, com esses 4 times. É, Uma coisa que me zoam muito aqui dentro da nossa equipe, que desde que a gente criou o The Playoffs, nenhum dos meus times foi campeão de nada, né, nos esportes americanos. Então é pô, complicado. Mas até então, né, alguns anos antes, teve título do Saints em 2009. O contra os ano bom foi. Colts. Exatamente, eu nem lembrei desse fato, mas meus pêsames. Mas naquela época, sim, foi uma época boa para mim, que teve o título dos Yankees em 2009, esse do Saints, que foi de 2009 para 2010, né, contra os Colts. Do Detroit Red Wings ganhou também em 2009. E Porra! daí Knicks, não, Knicks nunca chegou perto, mas os outros, ali foi o meu momento, né? Depois disso, nenhum deles ganhou mais nada. O mais perto que passou foi com o Saints recentemente, né, até uns 5 anos, que foi para a final da Conferência Nacional. Aí teve aquele jogo contra os Rams, que eu nunca vou perdoar, aquele maldito árbitro que não marcou o pass interference. Ali eu via muita chance, porque era um timaço do Saints, estava voando. Se fosse para o Super Bowl, ia pegar os Patriots, que já estavam em baixa, né? Tanto que a final foi o Super Bowl, né? Foi fraquíssimo de pontos ali entre Foi aquele os 13-3, né? Isso, foi um jogo bem fraco, né? E os Uhum. Patriots ganharam tranquilamente. Eu não acho que seria a mesma coisa com o Saints. Acho que seria muito mais difícil para os Patriots. Então eu tinha muita esperança naquela época. Agora eu não tenho esperança com nenhum desses 4. Mas uma hora volta. As 4 ligas Ah, são cíclicas. é. Ricardo, beleza, já entendemos como que surge a tua paixão pelas 4 ligas aí, né? Muito por conta do videogame. Mas aí, e daí pra virar um criador de conteúdo, cara? Da onde que vem a vontade? Eu não sei qual é a tua formação, não sei se tu é jornalista Jornalista. mesmo, jornalista. Então, o jornalismo veio, a vontade de fazer jornalismo veio por causa da paixão pelos esportes? Como é que foi essa trajetória? Acho que sim, teve a ver.
não só pelos esportes americanos, né, mas esportes em geral, e acho que muitos meninos, assim, da minha idade naquela época, lógico, acabam entrando no jornalismo por causa disso, né, pela paixão por esportes e ter vontade de virar comentarista de TV, Tu né, também queria trabalhar no Sport TV? também ESPN, né, a gente via na época, era o sonho, né, e jornais, que na época tinha o Lance, por exemplo, que pelo menos aqui em São Paulo é muito forte, né, né, e todo mundo comprava o Lance de quando o seu time ganhava e tal, então era aqueles sonhos ali de trabalhar nesses veículos. Aí, lógico, quando você começa o curso, vê que é um pouco diferente, que a vida não é só isso, né, a vida de jornalista, mas teve isso também, e no caso, já pulando, talvez, eu não sei se você ia fazer alguma pergunta nesse sentido, mas o meu projeto de TCC foi o The Playoffs, basicamente. Caramba! Então, eu me formei em 2010 em jornalismo, só em 2014 que o The Playoffs entrou no ar, mas em 2010 eu já fiz o projeto de TCC que deu vida ao The Playoffs, fiz junto com um colega de classe que até hoje é um dos sócios do The Playoffs junto comigo, e a gente durante o curso, eu e ele e mais alguns outros da classe, percebemos que tínhamos pessoas em comuns que gostavam de esportes americanos também, porque basquete é até normal você encontrar, né, pessoas que gostam, NBA, mas eu vi, por exemplo, esse meu amigo que é o Marco, a gente falou logo no primeiro ano, a gente descobriu que os dois gostavam de NFL, e foi o ano justamente que teve o Super Bowl do título dos Colts, né, que Uhum. foi em 2007, temporada 2006, se eu não me engano. Então, a gente falou muito já no primeiro ano sobre aquilo, né, que foi um grande Super Bowl aquele de Bears e Colts, e outras pessoas da sala também gostavam, então a gente sempre conversava entre alguns amigos ali. Por coincidência, né? Porque naquela época, 2007, 17 anos atrás já, muito mais difícil encontrar fãs de NFL, mas por Sim, coincidência ainda mais na naquela. mesma sala da faculdade, né? É, exatamente. E aí o que fez a gente decidir pelo TCC foi até alguns anos depois, que teve aquele. Na verdade, foi um pouco antes do Super Bowl do Saints contra os Colts, porque foi naquele ano, o meu ano de TCC, mas porque acho que era a semana do Super Bowl, e aí eu estava com o Marco, o primo dele, e alguns amigos do primo que a gente tinha ido em alguma exposição sobre a Copa do Mundo que teria naquele ano, e a gente acabou de sair da exposição, estava todo mundo ali conversando sobre NFL. Nós e esses amigos, ninguém estava falando de Copa do Mundo, começamos a falar sobre o Super Bowl do ano anterior, tinha sido Cardinals e Steelers, também foi um jogaço. Uhum. E aí, todo mundo lá conversando e tal. Aí, depois que eu fui falar com o Marco, eu falei, pô, você percebeu que tinha, tipo, 10 moleques juntos e ninguém tava falando da Copa do Mundo, de futebol, tava falando sobre Super Bowl, do nada, assim, né? E a gente já acompanhando ali que existia um crescimento, que tinha um público, que tinham páginas em português, tinham mais transmissões da ESPN já naquela época. Então a gente pensou, pô, e se a gente fizesse alguma coisa sobre esportes americanos que a gente gosta, né? E que é algo meio fora da caixa, que ninguém talvez estivesse pensando na época. Então a gente decidiu fazer. Na época até a gente pensou em fazer como livro-reportagem, Uhum. que seria, tinha que escolher um tipo de mídia para o projeto, a gente Isso. pensou em livro-reportagem. Aí a nossa orientadora na época, temos que agradecer ela, a professora Mônica, que falou, por que livro? Por que vocês não pensam em algo para a internet, né, que está mais alta nesse momento, talvez tenha mais a ver. A gente queria fazer um livro sobre como era o jornalismo de esportes americanos, os Uhum. termos que eram usados, se deveria portuguesar, se não, enfim. Mas aí ela foi por uma outra linha, de fazer um site de notícias mesmo, falando que não tinha muita coisa assim no Brasil, a gente poderia entrar nesse mercado e lógico, ali era só um projeto. Então a gente decidiu seguir com o site como projeto de TCC. Na época não chamava The Playoffs também, a gente tinha um outro projeto, tinha um outro nome, que Qual era era? Made in USA. Uhum. E aí a gente fez um projeto já de layout de site, tudo naquela época, que tinha que entregar tudo isso, fizemos com esse nome. E aí, anos depois, eu não lembro exatamente por que a gente não seguiu com Made in USA, se a gente achou que era ruim, ou se quando a gente foi pesquisar o domínio estava registrado, acho que alguma coisa assim. Então a gente começou a pensar em nomes diferentes e veio esse de The Playoffs. The Playoffs, que, cara, é o nome
basicamente perfeito para um site que fala das 4 ligas americanas, né? Resume perfeitamente. Mas tá, tu se forma e aí tem um gap aí de alguns anos até de fato o projeto vir pro ar, pelo que eu entendi, né? Por que esse gap e por que anos depois tu retoma a ideia? Porque quando a gente fez o projeto era realmente o TCC apenas, né? Até a gente pensava, pô, o projeto tá ficando bom, né? Se a gente fizer um site, talvez já tem tudo pronto aqui para a gente fazer. Mas precisaria, depois que entregasse o projeto, precisaria acho que de tempo para a gente conseguir cuidar mesmo. E eu acho que depois de um TCC, não sei se você passou por isso, mas quando você entrega, parece que você só precisa de um ano sem fazer mais nada na vida, de tão Sim. cansativo que é todo o processo, e você vive em função daquilo por meses. Então, depois da entrega, e veio a nota 10 lá no TCC na banca, a gente conseguiu, inclusive, até, acho que vale citar, que a gente entrevistou algumas pessoas, alguns jornalistas, comentaristas da época, e que até hoje são famosos. Então, por exemplo, a gente foi na ESPN e entrevistou já o Everaldo e o Paulo Antunes, que já Que faziam massa. transmissão. A gente foi lá para entrevistar eles na ESPN. A gente entrevistou o Paulo Mancha, que na época era comentarista do Band Esportes, junto com o Silvio Santos Júnior, que também era comentarista. Infelizmente, até morreu dias atrás, né? Uma notícia que Uhum. pegou todo mundo de surpresa, a gente ficou muito triste, porque ele nos ajudou também no TCC, fez a entrevista. Entrevistamos mais algumas pessoas, o Ivan Zimmermann, e na banca, no dia da banca, a gente conseguiu que o Mancha estivesse lá no palco com a gente. A gente convidou os dois, o Mancha e o Silvio Santos Júnior, mas ele teve algum problema de saúde no dia, então só foi o Mancha. Então sempre a gente é muito grato sempre que a gente pode falar do Mancha, por ele ter nos ajudado naquela época. A gente chegou porque como ele ia participar da banca, a gente entregou o projeto impresso para ele, Uhum. precisava ler. A gente foi num karaokê, que ele adora karaokê, ele falou, tô Sim. aqui, não sei aonde, nem lembro onde era, mas, sei lá, longe de onde eu moro, mas fomos lá no karaokê, entregamos o projeto para ele. Enfim, então a gente teve todas essas experiências legais na época, mas terminou, os dois, eu e o Marco, pensamos, não, agora vamos dar um tempo e curtir um pouco a Uhum. vida. E aí os dois trabalhavam em outras coisas, aí fomos seguindo como trabalhando no que a gente já fazia mesmo, mantendo contato, mas sempre ali, sabendo que tinha aquele projeto para algum dia. Ali E na aí, gaveta. eu tinha um outro projeto na época, que eu fiz também na época de faculdade, mas aí eu fiz antes, meio que para praticar jornalismo, logo que eu comecei o curso, que era um blog de esportes em geral, mas que falava um pouco mais de futebol. E nesse projeto eu também já tinha alguns amigos que me ajudavam, pessoas tanto da faculdade quanto amigos que eu tenho por aí. Então eu já tinha isso, eu fiquei de 2007, que foi o começo da faculdade, até 2015 com ele ainda. Então nesse tempo entre o TCC e o The Playoffs, eu continuei fazendo esse trabalho aí chamava Redação do Esporte. Nunca teve muito sucesso, nunca chegou nem perto do que é o The Playoffs, mas a gente mantinha, eu gostava do trabalho, e lá a gente já tinha um espaço para falar de esportes americanos, tinha algumas pessoas que falavam, que faziam colunas sobre futebol americano, sobre NBA também. Então, Uhum. sempre ficava aquela pulga ali de, pô, a gente faz aqui um trabalho de esportes americanos, mas não é bem o foco, e se a gente fizesse aquele nosso projeto? E o Marco também me ajudava nesse outro blog, fazia alguns conteúdos lá. Então a gente sempre ficou nessa. E por acaso, o maior incentivador para que a gente fizesse o site foi o próprio pai do Marco, porque a gente ia, na época do TCC, eu ia muito na casa dele para fazer os trabalhos e tudo mais, e ele sempre me incentivando muito. Então, algumas vezes que eu ia lá na casa dele depois de terminar a faculdade, ou encontrava eles em algum lugar, ele sempre falava, pô, e o site, vocês não vão colocar no ar? E o site? Então, ele é um dos que mais via potencial nisso. Aí até que um dia eu falei pro Marco, pô, vamos fazer logo esse site aí, já que seu pai quer tanto. Então, pô, é verdade, né? Já tem tudo pronto aqui. Aí a gente parou um tempo para discutir o nome, que aí chegou a The Playoffs de vez, e também como que ia ser feito. E na mesma época também eu tinha um colega de trabalho que é a mesma pessoa que tinha feito a estrutura do site do TCC, ele ia fazer a estrutura
tanto do The Playoffs quanto desse Redação do Esporte, uma nova estrutura de layout e tal, porque ele trabalha com isso. Ele até hoje é um dos meus sócios também, que é o Clayton. Então fui agregando amigos com conhecimentos diferentes aí para fazer o trabalho. E aí, então na mesma época a gente mudou o layout lá do Redação do Esporte, que era a época da Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Então fizemos um projeto para isso, para tentar também decolar ali com a Copa do Mundo. E ao mesmo tempo pensamos em colocar no ar o The Playoffs e falando, vamos lá, né? Vai ser bem no começo da Copa no Brasil. Provavelmente as pessoas não vão estar interessadas em esportes americanos. Mas, beleza, é o que dá para fazer, já que fez os dois juntos, por conta da mesma pessoa ter feito. Vamos aqui mesmo e tudo bem. Então a gente começou no dia 4 de junho de 2014, que era o dia do primeiro jogo da final da NBA de 2014 entre Heat e Spurs. Então pegamos essa data por conta disso também. E dias depois, acho que uma semana depois, começou a Copa do Mundo no Brasil. Então, ao mesmo tempo, eu estava focando nas duas coisas, na Copa por conta do outro projeto e no The Playoffs. E, no fim, mesmo tendo sido bom assim a Copa do Mundo com o outro site, o The Playoffs, incrivelmente, começou já a dar um retorno meio rápido, assim, em poucas semanas e meses. Então, mostrando que tinha assim, gente interessada também em esportes americanos naquela época. Massa, massa. Eu não sei porque eu tenho essa informação, mas eu sei que a Copa do Mundo no Brasil começou no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Não me pergunte por Eu acho que 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 eu foi. sei disso, mas eu sei. Eu acho que ficou É... marcado por ser no Dia dos Namorados também, né? Com muita gente tendo que dispensar as namoradas ou namorados. ou fez o date vendo o Brasil ganhar da É, Croácia, enfim. Cara, beleza. Início, vocês dois, então, basicamente, produzindo conteúdo, ou já tinha mais uma galera? Como é que era? Era hard news? Tinha opinião? Como é que foi o comecinho aí dessa história de produção de conteúdo mesmo? já era mais hard news mesmo, a gente fazia os dois, e uma coisa que logo de cara a gente já quis fazer era conteúdos de explicando os jogos, as ligas, os esportes, pensando que tinha muita gente nova que ia se interessar. Então a gente tem Uhum, muito conteúdo até hoje no site, esses conteúdos são fáceis de achar, e a gente tem uma seção colocada como Entenda o Jogo. Hoje a gente uhum. quase não atualiza essa seção, porque a gente fez tanta coisa no começo, que basicamente já tem lá um manual para quase tudo. Então, a gente fez um pouco disso, de hard news, de opiniões e também desses textos explicativos. E não era só eu e o Marco, não éramos, porque principalmente eu já tinha esse pessoal do Redação do Esporte que eu falei, então alguns deles eu falei, pô, os que já escreviam, né? Tinha alguns que Uhum. escreviam de NFL e NBA lá, e mais alguns que eu perguntei, pô, a gente tá fazendo um projeto aí, eu sei que você gosta de NFL, você não quer vir aqui também? Pô, vou sim, vamos testar tal. E aí, e também um pouco antes da gente colocar o The Playoffs no ar, a gente teve algumas conversas envolvendo o primo do Marco, que é aquele mesmo primo lá 4 anos atrás que a gente saiu do evento da Copa, Uhum. e como ele é primo, estava sempre lá na casa dele também. Ele falou, pô, legal, também gosto de NFL e NBA, vou entrar com vocês aí também. E ele também, né? Eu tô falando todos os sócios. Ele até hoje também é sócio do The Playoffs, desde essa época. E mais um que veio para escrever, aí esse primo dele, que chama Thiago, falou: pô, tem um amigo da escola que gosta muito de beisebol, acho que vai ajudar se ele participar. Pô, chama ele aí. E entrou também, começou a ajudar. Aí ele lembrou de mais um outro que é muito fã de NBA. Pô, vamos chamar ele também. Então, nos primeiros 1, 2 meses ali, tinha umas 6, 7 pessoas lá que escreviam. Já tinha uma galera. Então, já ajudava. Porque, assim, esse esquema de hard news, ele não era tão hard news assim como é hoje. No sentido de, não tinha tanto, não era tanta coisa que a gente produzia. A gente produzia o que era mais relevante, muito mais Uhum. relevante, e o que dava tempo de fazer também. Então, mas ajudava a ter mais pessoas, porque a gente conseguia, de uma certa forma, a gente se organizava para pelo menos uma matéria de cada liga sair todo dia, às vezes mais de uma, principalmente as NBA, NFL, que tem mais público. Então, a gente conseguiu se organizar ali no começo para isso, dentro daquela realidade, que até hoje eu não sei como a gente fez, na verdade, porque hoje tem muito mais gente na equipe, assim, de colaboradores, e a gente produz muito mais do que naquela época,
e eu não acho que tenha aumentado o número de notícias. Acho que notícias tinha muito naquela época, como tem hoje, Sim. porque vindo as notícias que vêm, né, de fora dos Estados Unidos para a Aham. gente. Só que a gente fazia de um jeito que pegavam as principais, e isso era o bastante para a época ali. Talvez o que acontecia é que a gente não tinha tanto interesse geral do público, então a gente conseguia pegar as notícias que iam chegar a mais gente. Uhum. Hoje a gente não pode deixar passar muita notícia. Hoje tem que qualquer notícia pode ser de interesse do público. Então a gente foi também se adaptando, né? De sentir como era o trabalho na época, com aquela quantidade de pessoas. E com o passar do tempo, por exemplo, lembro de uma reunião, um dia que a gente, alguns meses depois de criar o The Playoffs, a gente teve uma reunião para tentar discutir e aumentar a quantidade de notícias por dia, porque a gente estava achando que era muito pouco. Então, não, tem que ter pelo menos 3 por dia de cada esporte. Não pode ser Uhum. uma por dia. Então, vamos aumentar para 3 por dia. E como a gente vai fazer isso? Então, fomos trabalhando para isso, para começar a trazer mais gente. E depois de algum tempo que a gente, inclusive, abriu no site um espaço para que as pessoas se inscrevessem e virassem colaboradoras, porque até então era só amigo de amigo e juntando ali. Então, vamos abrir para mais gente, né? Vai que. E começaram a surgir muitas pessoas que tinham interesse. Até hoje a gente recebe muitas pessoas com interesse. E assim fomos aumentando basicamente a equipe para dar conta, como a gente faz hoje. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer agora. Eu lembro claramente de ver muito tempo atrás já essa página. Eu acho que tinha alguma menção até, tipo, um draft, alguma coisa assim. Não lembro se foi exatamente essa palavra que eu vi, mas eu achei Draft de sensacional. redatores. É, Até hoje, é, de- inclusive, se você entrar no site, está lá, draft de redatores. e assim, dessa maneira, eu imagino que vocês conseguiram escalar a produção. E isso, vendo aqui em perspectiva, deve ter sido um dos motores, né, de crescimento do The Playoffs, porque, lógico, tinha que ter qualidade, mas a partir do momento que você tem quantidade e principalmente agilidade, pô, The Playoffs, na minha cabeça, e acho que dá pra chamar até hoje assim, é o Globo Esporte dos esportes americanos no Brasil, tá ligado? Tipo, eu quero saber alguma coisa que aconteceu ontem ou hoje e tal, eu vou lá. E isso só é possível se tu tiver, lógico, organização, mas braço pra isso, né? Então, essa ideia do draft de redatores, eu olhando de fora aqui, conhecendo a história em detalhes agora, pra mim foi uma sacada gigantesca de vocês, assim. Sim, até um ponto que eu acho que vale a gente citar antes de eu entrar mais no draft de redatores, mas quando a gente fez o projeto, foi também considerando que a maioria do público era um público do público que gostava de esportes americanos, não do nosso público, mas do público que gostava em geral, consumia os conteúdos em inglês. Então, as pessoas, quero saber o que está acontecendo com o meu time, eu torço, sei lá, para o Lakers. Ia lá no site da ESPN americana, ia nos veículos em inglês e pegava informação lá. Mas, assim, com a nossa entrada aqui, o objetivo era também chegar às pessoas que estavam começando a assistir, porque tinha mais transmissões e tal. Aí a pessoa não sabe falar inglês, e aí quer saber sobre o assunto e não encontra nada em Uhum. português. E aí isso acaba afastando as pessoas. Ninguém é obrigado a saber inglês. Então, no fim das contas, a gente entrou num espaço aí que é de produzir notícias em português para chegar a mais gente e, de certa forma, isso também ajudou a trazer mais público, não só para a gente, mas para os esportes americanos. E Sim. assim, nós, vários outros surgiram na mesma época, ou antes, já tinha alguns antes, claro, mas e ter conteúdo em português faz muita diferença. Então, claro que até hoje tem muitas pessoas que só consomem conteúdo em inglês e acham que tudo que é em português é mal feito, né, do esportes americano. Não vou entrar nesse mérito aqui de brigar com essas pessoas, mas acho que hoje tem muito conteúdo bom em português. Tem muita gente realmente que acompanha na vida para entender tudo sobre esses esportes. Então, eu tenho certeza, incluindo na nossa equipe, pessoas que acho que não devem nada a alguns comentaristas de fora do Brasil. Então, e na parte de produção de conteúdo, a gente também se garante muito em relação a fazer conteúdo bem feito, com rapidez, com informações corretas, tentando não ter nenhuma diferença entre o que sai lá e o que sai aqui. Uhum. As pessoas que gostam
que querem só procurar a notícia em si, eles podem, como você disse, né? Se a gente é o Globo.com dos esportes americanos, essas pessoas elas vão ler as nossas notícias, mesmo que eles prefiram ver um comentarista americano, mas eles sabem que a nossa notícia está com as informações corretas, então é o bastante. Sim, notícia é notícia em qualquer lugar. Então acho que a gente ganhou muito esse respaldo aí do público. No começo tinha um pouquinho mais assim de, pô, quem que são esses caras que estão dando essa notícia aí? The Playoffs, onde já se viu? Vou esperar sair numa fonte confiável, que era, sei lá, a ESPN americana. Hoje não, hoje as pessoas, eu acho que não tem muito mais isso, né? Não só com The Playoffs, mas considerando outras páginas que fazem um bom trabalho também de redes sociais, de site. Não tem muito mais isso de, não, peraí, essa notícia deve ser fake, vou esperar sair nos Estados Unidos. Não, hoje tem muitos sites e muitas páginas de credibilidade, e é o que a gente conseguiu trazer para nós também. Então, acho legal falar um pouco sobre isso. E sobre o draft de redatores, com certeza foi assim o principal que fez com que o The Playoffs conseguisse chegar até hoje, como eu disse, vivo e vivendo muito. Porque é o que eu disse, muitas pessoas que criaram páginas na época, que tinham páginas, sites, e páginas no Twitter, páginas até famosas, muitos ficaram pelo caminho, abandonaram os projetos, enfim, porque não tinham braço para fazer, era uma pessoa só, ou duas. Às vezes, muitos, até adolescentes, muitas páginas da época que eram de pessoas, páginas famosas, aí eu ia conversar com a pessoa para ver quem era. Eu tenho 15 anos. E, caramba, você já faz tudo isso com 15 anos. Mas porque talvez essa seja a época que a gente mais consome esporte, né? Que a gente tem mais tempo para isso. E que tem tempo, exato. Que é o que eu falei da minha época, né, de videogame. Então, minha vida era isso, jogar videogame o dia inteiro e consumir todos os esportes possíveis. Então, essa mesma pessoa com 15 anos conseguia fazer uma página muito boa, com conteúdo, com opinião. Aí, quando chega com 18, percebe que precisa também trabalhar, que precisa seguir a vida, precisa fazer faculdade, e aí não conseguiam manter os projetos. Então, tem vários casos que eu vi nesse tempo. Então, o nosso diferencial, acho que desde sempre, foi ter uma equipe grande para ajudar. Então, já era mais ou menos grande lá no começo, comparando com outras páginas. Só da gente começar o primeiro ano tendo 10 pessoas ali no fim do ano, já era muita coisa. Mas com o draft de redatores, primeiro a gente abriu as inscrições para as pessoas entrarem, então vinham pontualmente. E eu não lembro exatamente a quantidade, mas a primeira vez que a gente de fato usou, acho que o termo draft de redatores foi em 2017. Então, por 3 anos a gente mantinha lá uma página de cadastro, tipo, faça parte da equipe. Vinham pessoas pontualmente, algumas pessoas que estão até hoje na equipe, inclusive, mas foi em 2017 que a gente criou esse termo draft de redatores, porque a gente pensou. É tipo o Super Bowl, que já era Super Bowl, mas só ganhou esse nome na terceira, Depois de quarta um tempo. edição, né? Boa comparação. Então a gente pensou nisso, de criar um nome legal, e também, não só isso, mas também de fato fazer um processo seletivo. Então a gente anunciou isso, inclusive a gente conseguiu na época que a ESPN anunciasse o nosso draft no Caramba! ESPN League, com o Everaldo. Eu tenho até hoje esse vídeo do Everaldo falando, anunciando antes do intervalo, sabe? E uma informação para vocês que gostam de esportes americanos, o The Playoffs está com seu primeiro draft de redatores. E aí veio muita gente por conta disso. E aí a gente fez um processo mesmo, porque antes era assim, a gente recebia o contato da pessoa, essa pessoa passava por um teste, e até hoje é assim, tá? Para falar a verdade. Mas essa pessoa passava por um teste. Se o teste fosse bom, entrava. Se fosse ruim, não entrava. Uhum. E a gente colocava ali as vagas disponíveis. Então, a gente precisa de 2 pessoas que falam de NBA. Então, só fazia teste sem a pessoa gostar de NBA. Então, ali naquele primeiro draft de redatores que foi em 2017, a gente fez especificamente para a NFL, porque a minha ideia naquele ano era que a gente começasse a cobrir e fazer matéria de todos os jogos da NFL, o pós-jogo, de todas as partidas. E antes a gente não fazia isso, até 2016 era só matéria dos principais jogos, um resumo do domingo, porque é muito difícil, né? São muitos jogos no domingo. Então, tive a ideia ousada, digamos assim, de tentar cobrir todos os jogos. Então, falei, vamos selecionar pessoas, lembrando que são todos colaboradores não remunerados, pessoas que realmente só escrevem por amor ao esporte, ou porque querem desenvolver a escrita. Portfólio também, né? Portfólio, estudantes de jornalismo que precisam de experiência.
Então, foi mais ou menos nessa linha que a gente fez esse draft na época lá. E então a ideia era que viessem várias pessoas e dentro dessas a gente selecionasse o máximo possível para atender aquela demanda de cobrir a temporada da NFL. E realmente deu muito certo. Naquele draft a gente selecionou 7 ou 8 pessoas, não lembro exatamente o número, mas foi por aí. Tô falando como se fosse seleção de draft de verdade mesmo, né? Eu tô imaginando o cara recebendo na casa dele, sabe o papelzinho famoso do Tom Brady lá? O cara que foi Aquela draftado ficha. lá. O boné, né, do The Isso, Playoffs. é. E até a gente colocou na ficha deles no site, né, que a gente tem lá a nossa equipe, que inclusive o nome é roster também, né? A gente tenta usar essas nomenclaturas. Então tá lá, todo mundo que fez parte desse draft, a gente coloca no fim da descrição. Selecionado na primeira rodada do draft do The Playoff de 2017. Massa. Para brincar com isso mesmo. Então a gente selecionou uma galera ali naquela época e também pessoas que muitos deles estão até hoje, que a gente queria também qualificar um pouco a qualidade do entendimento do jogo, que a gente tinha uma equipe reduzida até então, e a gente queria fazer mais podcasts, mais vídeos e ter mais gente para participar, e às vezes vai fazer um podcast que uma pessoa não pode, outra não pode e tal. Então a gente aumentou a quantidade, mas também a qualidade das pessoas, no sentido de ainda mais especialistas na NFL, naquele caso, para também montar um time melhor de podcast, um time que fosse mais focado para isso, outros mais para o site mesmo. Então, ali a gente deu um salto na quantidade de pessoas, conseguimos produzir mais conteúdo de NFL no site. Desde 2017, a gente faz matéria de todos os jogos da NFL, o pós-jogo. Conseguimos fazer isso. E aí, até no mesmo ano, a gente lançou o draft de NBA também, para aumentar a quantidade de pessoas de NBA, também os mesmos objetivos. Também entraram, acho que umas 5 pessoas. E na NBA a gente não faz todos os jogos, porque ainda é um pouco demais. Mas conseguimos fazer muito mais do que no começo, e selecionar jogos mais interessantes. Então, nisso, a gente fez, acho que mais um ano a gente fez também com esse nome com um processo seletivo. O nome a gente manteve. Mas ali a gente já deu uma impulsionada na equipe, na quantidade de pessoas, que só foi aumentando. Então, hoje, ativos, a gente tem cerca de 60 pessoas que estão ativas na equipe, Que considerando galera. pessoas que escrevem no site e também participam de lives, podcasts. Então, com isso, é muito mais fácil de produzir mais conteúdo, com um timing melhor, de forma qualificada também. E fica também muito mais fácil para a gente, para mim, como responsável, de saber que se eu tiver com problemas que eu não vou conseguir fazer matéria, que eu não vou ter tempo para fazer, tem muita gente para ajudar. Então, são muitas mãos, muitos braços aí para ajudar, para que a gente nunca pensasse em desistir. Pelo contrário, que a gente continuasse crescendo e chegamos a muitos lugares, muitas conquistas, muito por conta dessa equipe. Tu falou que cerca de 60 hoje. Tu sabe dizer, desses 10 anos, assim, quantas pessoas, juntando as que estão e as que por algum motivo vieram e saíram, quantas pessoas já passaram pelo time do The Playoffs, no total? Eu tenho pelo WordPress, que é onde a gente publica aqui, vou ver até em tempo real. A gente tem alguns perfis que não são os perfis de redatores mesmo, são uns perfis que a gente usava para Uhum. parceiros, para algumas outras coisas. Então, registrados aqui, a gente tem 176 perfis. Então, não são todos, mas digamos que 150 no mínimo são de Que pessoas que galera. passaram ou ainda estão. Então, é muita gente. E é Uhum. até legal porque a gente entende que muitas das pessoas não vão ficar aqui para sempre, não tem nem como, porque, como eu disse, às vezes é uma pessoa que quer uma experiência na área de jornalismo e ainda não tem. Aí entra aqui, coloca essa experiência no currículo, diz que trabalha aqui, cria um portfólio, 6 meses depois, por conta disso, arruma um emprego num lugar legal. E aí Uhum. é obrigado a sair ou reduz a produção. Então aconteceu muito isso. Então é normal que tenha 150 de 60 e 90 já tenham saído, porque a gente entendeu nosso papel nesse sentido de que nós somos uma vitrine para eles também, para essas pessoas, já que a gente não pode pagar um salário para eles, a gente oferece essa vitrine, a possibilidade deles crescerem na carreira e terem oportunidades legais aí.
É por isso que acaba muita gente indo e vindo, mas muitos dos que saem acabam criando conexões. Até hoje a gente tem um grupo de redatores no WhatsApp que tem muitas dessas pessoas que saíram, porque eles saem do site porque não tem mais tempo, mas querem estar conectados com a equipe. Então, é até legal que a gente criou uma comunidade entre nós, assim, de pessoas Uhum. do The Playoffs. Às vezes eu vou em eventos, como teve agora a NBA House, eu encontro esses colaboradores que saíram da equipe que hoje trabalham em outros lugares. Então é sempre legal também ver o sucesso deles em diferentes veículos. Então, assim, são muitas pessoas realmente. E legal que a gente tenha esse feedback positivo. A maioria das pessoas que saiu sempre vem e fala que nos ajudou, passa numa entrevista, vem agradecer pelo que fez, por ter também aprendido aqui Sim. a desenvolver mais o texto jornalístico, outras habilidades. Então é sempre um orgulho para a gente isso também. E como são muitas pessoas as que estão no geral, se a gente perde um, faz falta, mas beleza, temos outros 59 aí e Sim. vamos dar conta. E tem lá o processo seletivo, às vezes entram novos, e assim vamos indo. Hoje o Ricardo é full The Playoffs? O teu trabalho é The Playoffs ou tu ainda tem outras atribuições? É um bom tempo que eu sou quase full de playoffs. Eu ainda faço alguns freelancers, algumas coisas assim, para pessoalmente, coisas que não tem a ver com the playoffs ou com essa área. Mas há um bom tempo que eu resolvi sair do mercado convencional de jornalismo, de trabalhar para empresa e para empresas e focar um pouquinho mais no projeto. Então hoje eu consigo ter uma atenção muito maior ao The Playoffs e de vez em quando eu faço algumas coisas a mais também. Legal. Cara, o projeto começou em 2014, né? 10 anos já. Tu imaginava chegar perto do que o The Playoffs é hoje, 10 anos depois, quando esse negócio começou lá atrás? Ou pra ti era uma brincadeira, vamos ver o que dá e enfim? Olha, sendo sincero, eu não imaginava. Eu não achava que ia chegar tão longe, com tanta gente, com relevância depois de 10 anos. Até por conta do meu outro projeto, que, como eu disse, não deu tão certo. Eu tinha aquela referência. Então, para mim, era muito mais a vontade de escrever sobre esportes americanos, de fazer conteúdo sobre algo que eu gostava, e já tendo projeto, e tendo amigos também. Então, pô, vamos fazer porque é legal e pronto. Porque eu trabalhava em outra coisa que eu não gostava tanto quanto escrever de esportes americanos. Então, beleza, vou trabalhar ganhando o meu salário aqui nessa outra empresa, mas vou trabalhar, vou fazer meu projeto à parte para ter satisfação com algo. Tanto é que uma coisa que eu lembro assim era muito claramente o dia que eu mais tinha tempo para cuidar do The Playoffs era sábado, porque segunda a sexta era só de noite. Às vezes eu durante o trabalho ali dava umas enganadas lá para fazer coisa do The Uhum. Playoffs, mas não dava, né, para fugir muito. Então era mais de noite, aí de noite você já está morto. Então sábado era a maior alegria para mim poder parar ali e trabalhar no The Playoffs de fato, para fazer algo que eu tinha satisfação. Aí com o tempo isso foi mudando assim, porque hoje, né, eu trabalho mais, consigo me dedicar mais ao The Playoffs. Então hoje o sábado eu uso mais para descansar do que para outras coisas. É meio que de segunda a sexta mesmo o trabalho e quando chega a NFL, domingo também o bicho pega. Enfim, então realmente eu não imaginava. Logo de cara que começou o The Playoffs, eu comecei a ter Tipo, esse sonho de opa, que era tem alguma possível. coisa aqui. Sim, porque a primeira coisa que eu lembro é que a gente teve a mesma quantidade de acessos que eu tive naquele site, o Redação do Esporte, durante a Copa do Mundo, que foi uma quantidade boa de acessos para o que a gente tinha antes lá. Uhum. A gente teve no The Playoffs, lá, tipo, depois de 3 meses, no terceiro mês eu tive a mesma quantidade de acesso que eu tive Uhum. durante a Copa do Mundo no outro site. Aí já me acendeu alguma coisa, né? Aí no mês seguinte já superou. E todo mês superava. E aí eu falei, pô, fiquei 7 anos com esse outro site e nunca cheguei nem perto do que eu tô tendo, né? Então, peraí que eu vou olhar com carinho aqui. Isso que eram números muito menores do que são hoje, né? Mas, então, foi crescendo mês a mês, e aí começavam a chegar pessoas procurando por publicidade no e-mail, e essas pessoas que vinham para querer escrever também, e várias coisas acontecendo rapidamente. Então, começou a me acender ali de que poderia ser algo que
que desse retorno. E uma coisa que aconteceu também é que no ano seguinte, em 2015, eu fui morar fora, fui morar na Irlanda por um tempo, foi quase um ano lá, e lá eu não trabalhava, lá eu fui só para estudar inglês mesmo. Então, nesse período de um ano, eu me dediquei totalmente ali ao The Playoffs, era o meu trabalho de fato, mesmo não vendo nada ali praticamente. Era só a satisfação de trabalhar, né, como eu falei agora há pouco, e até para fazer alguma coisa lá, porque senão você só estuda, vê lá a vida, mas não é. Depois de um tempo passa aquela sensação de turista, então você quer também fazer alguma coisa. Então eu foquei muito nisso, e ali eu já via, pô, isso aqui é meu trabalho, isso aqui é meu trabalho. Aí, quando eu tive que voltar para o Brasil, não era o bastante ter apenas o diploma, que não gerava valor suficiente para mim. Então, tive que voltar ao mercado convencional. Depois de alguns anos que eu saí novamente da empresa que eu trabalhava aqui, e aí falei, agora vai, agora é só The Playoffs, e o que for surgindo aí eu vou pegando para fazer em casa, porque aí é mais fácil de conciliar. Então foi todo um processo, assim, que ano a ano as coisas foram acontecendo, a gente foi vendo possibilidades diferentes, mas acho que nem tanto pela parte de ter virado um trabalho para mim, mas também a parte do sucesso que virou, de ter pessoas que reconhecem nosso trabalho, de ter, como diz, jornalistas da ESPN e de outros veículos que falam sobre nós, que elogiam, ter participado de programas da ESPN, ido lá, aparecer mesmo, né, na câmera, em várias coisas que a gente conseguiu, isso eu não imaginava, assim, eu não tinha a dimensão de onde a gente podia chegar. Aí, aos poucos, eu fui pensando, pô, realmente, hoje, a gente tem um jogo da NFL no Brasil, por exemplo, um negócio que nunca a gente imaginou, né, no começo, mas ano a ano, a gente percebendo a evolução, aí a gente começa a imaginar. Tem muito público no Brasil, né? Será que eles não pensam em fazer algo aqui? Aí surgiam as notícias, aí veio a pandemia, tá, diminuiu ali o interesse, de novo a gente pensa, pô, vai demorar para ter algo aqui. Mas é um público muito grande que tem hoje no Brasil para a NFL, né? Então, não é à toa que a NFL está vindo para o Brasil, porque eles, assim como nós enxergamos o público, eles também enxergam. Então, tudo foi acontecendo não só para a gente, mas para o mercado em si também. Legal. Cara, relacionado com essa última pergunta, qual é o lugar mais incrível, maluco ou inimaginável que o The Playoffs te levou nesses 10 anos? Tipo, cara, olha onde eu tô, sabe? Por causa desse projeto. Você me pegou agora, hein? São tantas coisas aí. É, Por exemplo, tu falou agora que eu, pô, botei minha cara lá na ESPN, participei de programas e tal, mas em 10 anos deve ter acontecido algumas coisas dessas, né? Que no momento lá tu pensou, meu Deus, olha onde eu tô, sabe? sim, essa da ESPN com certeza, porque, por exemplo, quando eu não sei se foi a primeira ou a segunda que eu fui lá no ESPN League, eles convidavam, né, algumas páginas alguns anos atrás para participar lá do ESPN League, e eu fui, se eu não me engano, foi duas ou três que eu apareci, e algumas outras foram pessoas da equipe, da nossa equipe também. Então, a gente deve ter ido no total umas 5 vezes de aparecer ali, né? E eu lembro que uma das que eu fui foi para comentar, fazer o pré-jogo da final de 2017 da NBA, que era Warriors e Cavaliers, e era bem no dia do aniversário da minha mãe. Então, falei, pô, mas ia ter uma festinha aqui na casa deles e tal, mas falei, então, vou ter que ir, mas depois eu vou lá, vou na sua festa. Então, saí lá da ESPN, vim para a festa dela. Só que o legal foi, por exemplo, ter chegado em casa, na casa dos meus pais, que ainda morava com eles, e tava, assim, família inteira me assistindo Porra, na cara, que ESPN. massa. Então, algo assim, a minha avó, assim, que nem entende nada de esportes, mas de me ver na TV, tipo, como que você tava ali, né? Que história é essa? Aham. Então, você está aparecendo na TV por conta do seu projeto e ter esse reconhecimento até familiar de pessoas que às vezes não entendem tanto sobre o esporte em si, e achavam que ele tem lá um site qualquer, né? Aí de repente eu apareço na TV por conta disso, e lá, estando lá, né, na ESPN com pessoas que eu acompanhava como de forma distante ali,
como espectador, então estar ao lado deles, poder conversar com eles nos bastidores, aí vai lá tomar um café com eles, como se fosse um brother mesmo. Assim, na ESPN a gente chegou aí antes de ir na ESPN League algumas vezes, como foi no TCC, né? Mas indo ali para conhecer, para participar, como um fã, né? Ali não, nesses programas eu ia como alguém especialista no assunto, para debater com ele. Uhum. Estavam me convidando para estar lá, então isso eu acho que é uma das coisas que mais legais, e vários outros eventos que eu participei depois, por conta disso também, e não só eu, também pessoas da nossa equipe que fizeram outras coberturas. O Marco, por exemplo, meu sócio, ele, ele foi morar um tempo em San Diego, na Califórnia, ele conseguiu fazer, a gente conseguiu se credenciar para o All-Star Game da Major League Baseball em 2016, por conta do trabalho do playoffs, então a gente cobriu o All-Star Game lá em loco, em San Diego, então ele esteve ali no meio de diversos jogadores famosos do beisebol, lado a lado, podendo a hora que quisesse. E tivemos algumas outras. Eu talvez esteja esquecendo de algumas, se eu lembrar melhor, eu te falo. Mas várias vezes a gente teve a oportunidade de estar muito perto de jogadores americanos, das ligas americanas, de jornalistas que a gente admira muito, às vezes de celebridades também, de outros meios que estiveram com a gente em outros eventos, atores, cantores, por conta também do playoffs, de eventos que a gente foi convidado. Então, acho que um pouco disso. Show, show de bola. Cara, ah, e onde é que o The Playoffs quer chegar? Onde é que o Ricardo quer levar o The Playoffs ainda no futuro? São 10 anos aí, acho que dá pra dizer que hoje o The Playoffs vive. A cada ano que passa, vive seu melhor momento, né? Mas onde é que na tua cabeça aí, onde é que dá pra chegar ainda com o The Playoffs? Acho que uma coisa que a gente nota hoje em dia é que tudo vai mudando em relação ao tipo de público, como o público consome os conteúdos. Então, quando a gente começou, era basicamente o site que tem as redes sociais para divulgar as notícias do site. Hoje não é assim. Hoje a gente até faz isso também, mas as redes sociais têm vida própria e precisam de conteúdos específicos para as redes sociais. E tem público que nem sabe o que é site, talvez hoje em dia, que vai só direto no Instagram para ver uma notícia, no TikTok. Então não tem a mesmo costume que eu tinha na minha época, ainda tem hoje, na verdade, de entrar num portal de notícias para me atualizar. Então a gente tem que entender muito bem esse público e fazer mais conteúdos para esse público, conteúdos que possam que possam atingir melhor essas pessoas, que possam informar essas pessoas de uma maneira diferente. Então, o nosso objetivo nesse momento é aumentar muito mais o nosso alcance dentro das redes sociais, o tipo de conteúdo que a gente faz, atingir um público maior, um público mais jovem, e também continuar meio que catequizando os novos interessados por esportes americanos. Acho que isso é um negócio que a gente faz desde o começo, que ainda tem muito campo para evoluir, de cada vez mais pessoas chegando nos esportes, Sim. e pessoas que não sabem o básico, assim, no sentido de onde passa um jogo da NFL, sabe? Mas que ouviu falar e soube, assistiu o Super Bowl no ano passado. Então, a gente tem também esse interesse de continuar aumentando o público, não o nosso público necessariamente, o público dos esportes americanos, sabendo que tem muitas pessoas novas chegando. Então, assim, é continuar crescendo, é lógico, como veículo, aumentando o nosso alcance, mas a gente pensa muito no mercado dos esportes americanos, em como mais gente pode se interessar por esses esportes e que, quando eles se interessarem, eles vão procurar onde assistir, como funciona, como joga, e a gente tem que estar preparado para isso. E também, principalmente isso que eu falei, nessa linguagem, também não perder o bonde. Em momentos, talvez as pessoas nunca mais se interessem por sites, e aí, né, como que fica o blog se ele não estiver pronto para isso? Então, acho que tem também isso. Se eu tivesse colocado a minha mini pauta aqui aberta aqui na tela para ti no StreamYard, tu não teria sido tão assertivo na próxima pergunta que eu ia fazer, porque era, ó, eu vou ler para ti o que tá escrito aqui, tá? Eu ia perguntar,
mudanças na forma de fazer conteúdo nesses 10 anos e desafios daqui para frente. Tu acabou de de me responder Antecipei a próxima pergunta. que basicamente é se adaptar ao que o público está consumindo, né? O teu core, vamos dizer assim, o que o The Playoffs faz é esportes americanos, isso nunca vai mudar. Só que a forma que tu entrega, tu já teve que se adaptar, tua equipe já teve que se adaptar e vai ter que continuar se adaptando para continuar, como tu falou, engajando mais pessoas, não só para o The Playoffs, mas para os esportes americanos aqui no Brasil, né, Ricardo? Até uma coisa só para, Vai lá, desculpa vai te lá. cortar, mas para complementar isso, e até alguns anos, quando a gente fazia uma matéria que é dessas breaking news, né? Por exemplo, LeBron James assinou com os Lakers há 5 anos atrás. A gente fazia a matéria para sair o mais rápido possível no site e logo depois pegava esse link já para postar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Hoje em dia, além da gente ter pessoas diferentes para fazer as duas coisas, então uma que vai fazer a matéria no site, outra que vai cuidar das redes sociais, normalmente a gente dá até mais atenção para fazer primeiro a das redes sociais. Se tiver alguém Claro. disponível, faz primeiro redes sociais, porque é lá que vai bombar primeiro essa Uhum. informação e que várias páginas vão postar também. Então, se a gente demorar 5 minutos para publicar que o LeBron foi para os Lakers, a notícia já ficou velha no Instagram. E no Google, né, no Google não, no site e depois para o Google, esse tempo de 5 minutos ainda vai hoje em dia, entendeu? Sim. Então a gente tem essa mudança até na forma de trabalhar por conta disso e de pensar mais como duas coisas separadas. Tem o site e tem as redes sociais. E a gente precisa entender isso, que são públicos diferentes, pessoas que tem alguns que vão procurar no Google informação, tem alguns que vão procurar no Instagram, vão estar no Instagram e vão ser impactados pela notícia. Então tem isso também. E até na própria parte técnica do negócio, né? O algoritmo do Google muda cada semana, cada 10 dias, cada mês, eles estão inventando alguma coisa nova, então a gente tem que se blindar para não colocar todos os ovos numa cesta só, porque para não depender de uma fonte só mesmo, né? Se amanhã, sei lá, se o Instagram deixa de existir amanhã, não vai acontecer, mas, pô, tu tá no TikTok, tu tá no Twitter, tu tem teu site que é a tua casa, que esse ninguém te tira. Então tem essa questão também de estar em várias plataformas. Ricardo, a gente tem dois quadros protocolares aqui na nossa reta final e eles não têm nada a ver com esportes americanos. Mas basicamente, tu é um cara que assiste bastante filme, série, já foi, nunca foi? Como é que é a tua relação com séries, basicamente? Não, assisto bastante. Série. Hoje em dia, mais séries do que filmes, até porque encaixa melhor na minha rotina, né? Séries ali de 40 minutos, 1 hora, sei lá. E o filme é mais longo, mas eu assisto. Assistiu Friends? Sim, sim. Assistiu How I Met Your Mother, não? Sim, também. Olha aí. E agora, qual das duas tu prefere? Isso pode definir o quanto eu vou te ter na minha, quão alto eu vou te ter na minha lista de pessoas que eu gosto, tá? Então pensa bem na tua resposta. Aí já me colocou contra a parede. Eu Não, gosto sério, muito qual, dos qual tu dois. prefere? Gosto muito dos dois, mas eu gosto um pouco mais de Friends, um pouco mais clássico. Para mim, ó, já me tirou da lista de amigos, né? É porque eu acho que o How I Met Your Mother não existiria se não tivesse o Friends, né? Então foi meio que não é copiado, né? Mas é uma reprodução de uma história parecida com diferentes personagens e tal. Alguns anos Então, no depois mesmo e tal. local, o mesmo estilo de série, né? Esse sitcom, assim. Então, acho que eu tô, né, reverenciando o passado, é que nem reverenciar o Michael Jordan, mas também o LeBron James, que o LeBron não existiria, porque o LeBron joga até com a 23, né? Jogava, né? Sim. Agora é para 6, mas ele tinha o Michael Jordan como ídolo. Talvez se o Jordan não existisse, ele não quisesse jogar basquete. Né? Então é meio isso. Mas posso botar o voto pra Friends aqui, então, Mas infelizmente. fazer o quê, né? Friends acaba de passar à frente de novo na nossa enquete aqui no Playmakers. É, Tá acirrado o negócio. Friends tá umzinho na frente agora, tava empatado. então, tá vendo? Mas Mas eu eu gosto não, bastante de How I Met Your Mother também. eu não contei o meu voto ainda, né? O dia que eu decidi acabar o programa, tem mais um voto pra How I Met, porque o meu ainda não tá na lista. É só os convidados, entendeu? Então.
E a Então, última, eu acho que eu cara. entendi sua resposta aí pela sua cara na É. hora que falou. E a última é pessoas que conhecem o Ricardo, seja porque trabalharam contigo no The Playoffs, seja porque, enfim, tu conheceu por conta dos esportes americanos, te acompanham nas redes sociais e tal. Essas pessoas, elas querem uma recomendação tua agora, que pode ser, de novo, filme, série, mas também pode ser música, pode ser livro, pode ser até comida, sei lá, qualquer coisa aí, qualquer dica cultural, vamos dizer assim, do Ricardo. Porém, o nosso grande porém é que essas pessoas todas que já tiveram algum contato contigo, elas não imaginam que tu curte e que tu vai recomendar o que tu vai falar neste momento aqui. Essa pergunta eu sei que ela faz pensar, então se quiser pode refletir um pouquinho, que depois a gente corta o É, né? tempo que você tá pensando. Filmes, séries, ó, recomendar por assim, porque é legal só, ou porque precisa refletir sobre Não, algo. não, porque é alguma coisa que tu gosta, só que, cara, eu acho que quase ninguém sabe que eu gosto disso, sabe? Vamos ver, hein? Porque eu acho que a maioria das pessoas sabem, né, o que eu gosto, mas uma das coisas que eu acho que eu posso falar sobre mim, por exemplo, na parte musical, é que eu sou a mesma pessoa que gosta muito de samba e que gosta muito de rock. Então, duas coisas que Eclético. muita gente, eu não diria nem que eu sou tão eclético no sentido de gostar de qualquer música, mas assim, esses dois são as que eu mais gosto, assim. Então, se pegar as minhas playlists no Spotify, ou aquela retrospectiva que vem no final do ano, vai aparecer misturado lá o Exalta Samba e o Foo Fighters, sabe? Um Tamo negócio assim. junto, tamo junto. Me identifico com isso. Pô, legal, pelo menos nisso a gente está alinhado. Então, talvez as pessoas não saibam disso, que eu sou as duas coisas, assim. Cara que me chama para o pagode, para o rock, eu vou. É, mas assim, pensando em séries, filmes, coisas do tipo, por exemplo, um filme que eu gosto muito, que talvez eu não fale muito disso com as pessoas, pode ser uma das coisas que eu indicaria. Por exemplo, eu gosto muito do filme Efeito Borboleta, que é Uhum. 20 anos atrás lá com Ashton Kutcher, só do um, porque depois os outros que fizeram eu achei todos horríveis. Mas o primeiro ali mexeu muito comigo e com a minha vida naquela época. Eu era um adolescente que jogava videogame, né? Mas quando eu assisti ali, porque o efeito borboleta mostra muito o que uma coisa que você faz traz de consequência para todo o resto da sua vida, das outras pessoas. Uhum. Então, mostra que, e se você não tivesse feito isso, o que aconteceria? Aí muda toda a vida. Então, se você é casado com uma mulher, mas tivesse feito uma coisa diferente, essa mulher teria casado com seu amigo e hoje você estaria solteiro, sem emprego, alguma coisa assim. Então, aquilo mexeu muito comigo na época, do sentido de, caramba, toda decisão que eu tomar vai ter uma consequência muito grande na minha vida e eu não posso errar. Ficava muito nisso na época. Hoje em dia, né, aquilo era coisa de adolescente. Eu sei que a vida é muito isso, né? Erros e acertos, e são esses erros que te fazem crescer. Mas, e eu também hoje em dia penso muito mais que é melhor você se arrepender do que você fez do que não fez. Então, eu sigo muito essa linha, mas esse filme, sempre que eu posso, eu vejo e quero assistir de novo, eu recomendo para as pessoas quando eu estou falando, mas não falo toda hora dele, por isso que eu estou citando aqui, porque ajuda muito a refletir sobre as decisões que você toma e também você precisa pensar muito no que você vai fazer para não prejudicar outras pessoas. Então, às vezes, você está fazendo algo que é para o seu benefício e está prejudicando os outros. Então eu gosto desses tipos de filmes, séries que te fazem pensar, refletir além do filme, da série. Então aí talvez seja algo que eu não fale muito, porque por exemplo, minha série preferida é Breaking Bad, tipo esse tipo de série, que aí não é tanto para refletir, tem a parte também Sim. de reflexão, mas é toda a história e tudo mais. Então as pessoas sabem que eu gosto desse tipo de série, de filme, não sei, mas talvez não saibam que eu gosto de um filme que faça refletir, assim. Show. Boa, não. Resposta totalmente validada. E eu tô aqui pensando que de fato eu nunca diria que se eu olhasse assim, pelo que eu conheço do Ricardo, ele gosta de pagode? Eu diria que não.
Mas então isso também foi uma resposta validada aqui no nosso, no nosso quadro. Cara, obrigado pelo papo, velho. Passamos já de 1 hora aqui de conversa. Vou te liberar, tu sair na casa dos teus pais, deve com certeza ter alguma coisa mais importante pra fazer do que falar pra mim qual é o filme que tu gosta. Mas É, é mas mais divertido falar de filme, de esportes, né? Mas obrigado mesmo, Ricardo, cara. É muito legal te conhecer um pouco mais e principalmente conhecer a história do The Playoffs. Como eu falei, conheço há muitos anos o projeto e agora de 2 anos para cá, por estar envolvido com a FNN, a gente começou a conhecer mais as pessoas, acompanhar mais o trabalho. Então, e aí fica mais legal ainda, né? Porque tu conhece os detalhes, as minúcias ali de algo que eu acompanhava muito antes. Enfim, te agradecer e te abrir a palavra aí. Se tu quiser mandar um abraço, um beijo pro papagaio, pra mãe, pro pai, a palavra é tua, cara. Não, vou aproveitar que eu falei tanto da minha equipe e tudo mais, né? Mandar um abraço para todos que fazem e fizeram parte da equipe do The Playoffs, que sem eles nada seria possível. Então, esses 10 anos aí eu dedico totalmente a eles. Como eu disse, se fosse só eu, provavelmente já teria desistido, porque eu não teria aguentado 10 anos fazendo tudo sozinho. Então, é aquilo, né? A gente. Acho que ninguém consegue viver sozinho. Todo mundo precisa de ajuda em diversas áreas, e acho que o The Playoffs é o maior exemplo disso aí, de que para ter sucesso você precisa de mais gente. Então, um abraço a todos aí da equipe, um abraço a todos que estão nos assistindo também. Parabéns pelo trabalho aí do FNN, que também eu acompanho e sou fã já há bastante tempo aí. E também deixo o merchan do The Playoffs, né? Se por acaso alguém está assistindo e não foi atrás ainda, né? theplayoffs.com.br para acompanhar os nossos conteúdos, atualizações diárias, matéria todo dia de todos os esportes americanos. E também, como eu disse, né? Hoje não somos só site, então @theplayoffsbr nas redes sociais para acompanhar também nas redes sociais. E estamos nas principais: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e YouTube. Também no YouTube não é The Playoffs BR, tá? Acho que tá passando no YouTube, né? Esse podcast. Isso. Então procure por The Playoffs TV. Aí você vai encontrar nosso canal, se inscreve também. E é isso, brigadão. E vou te convidar também em breve para participar das nossas lives e podcasts, hein, Lucas? Bora, bora, vamos lá. E também em setembro estamos aí, então tem que rolar Oh, uma gelada pessoalmente aí pra gente trocar mais umas ideias aí. não tem erro. Rapaziada, sigam o The Playoffs aí, por favor, em todas as redes sociais. O site, com certeza, uma hora você vai cair nele, porque não tem como você gostar de esportes americanos no Brasil e não chegar no The Playoffs em algum momento. E sigam também lá, @SomosFNN em todas as redes sociais, a F-Network tá por lá. E eu tô lá no Twitter falando besteira também nessa arrobinha que você tá vendo aqui, ó, @LucasCop. Estamos lá também conversando com a rapaziada. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Vou encerrar a gravação aqui. E é isso, até a próxima, gente. Um abraço.